Louvado seja o teu nome, Jesus. Abra o teu coração. Peça para o Espírito Santo falar com você essa noite. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Amém? Diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Pode se assentar, irmãos. Olha que forte que a palavra de Deus está dizendo aqui, que existe um tempo determinado para todo o propósito de Deus na terra. Existe um tempo determinado, há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de guerrear, há tempo de colher os despojos, há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Para tudo Deus determinou um tempo. Para tudo tem um tempo. Amém? É o que a palavra de Deus está dizendo. E o Senhor ministrou algo ao meu coração durante a tarde de hoje. Todos nós aqui, irmãos, temos uma palavra de Deus a nosso respeito. Nós temos diversas promessas aqui, para mim e para você. Promessas que são iguais para mim e para você. Só que cada um aqui tem um propósito específico, particular de cada um. Deus tem um propósito com a tua vida, diferente do propósito que Deus tem na minha. Para cada um de nós, Deus tem um propósito diferente. E tem uma promessa diferente para cada um de nós. Existem promessas coletivas, mas existem promessas de Deus que são particulares para você. Amém? Quem está entendendo? E assim como Deus faz a promessa para você, de alguma forma, através de profecia, ou através de um sonho, ou através de Deus falando ao teu espírito, você recebeu uma promessa de Deus a respeito de uma área da tua vida. Você recebeu uma promessa de Deus em alguma área da tua vida, algo que você está buscando em Deus, e você recebeu uma promessa. Mas também existe um tempo determinado para que essa promessa ela se cumpra. Existe um tempo para que essa promessa ela se materialize na tua vida. Existe um tempo para que ela venha acontecer. E a palavra de Deus está dizendo aqui que há um tempo determinado por Deus para que a tua promessa se cumpra. E uma coisa que o Espírito Santo nos ministrou ao meu coração é que nós não podemos passar à frente de Deus no que diz respeito ao tempo da promessa. Tem muitas pessoas que têm perdido a bênção da promessa porque têm passado à frente de Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para a promessa que Deus nos fez e nós olhamos as circunstâncias e falamos assim: está demorando demais. Deus prometeu, mas está demorando demais. Deus falou que ia acontecer, mas está demorando demais. Aí sabe o que a gente tende a fazer? A gente quer ajudar Deus. Espera aí que eu vou ajudar Deus a cumprir essa promessa. Ele não prometeu tal coisa, então vou fazer isso para ajudar Deus e acelerar o tempo da promessa. Irmãos, Deus é soberano. Saiba esperar o tempo de Deus e as coisas acontecerão da forma correta. Não queira apressar as coisas na sua vida. Saiba passar pelos processos que Deus determinou. Existem processos no decorrer da vida que você precisa passar e precisa concluir para que a promessa se realize, para que a promessa seja uma realidade na tua vida. Mas o que muitos de nós estamos fazendo é passando à frente de Deus. Muitos de nós estamos querendo pular os processos porque queremos chegar logo na chegada. Nós queremos chegar logo no final, nós queremos ver logo a promessa ser cumprida, mas queremos pular todo o processo que vem com ela. Uma coisa que eu tenho aprendido: não passar à frente de Deus. E você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Não passe à frente de Deus. Espere, cumpra os processos determinados durante esse tempo. A água, quando ela evapora, ela não tem todo um processo para voltar em forma de chuva. E não tem como ela pular os processos. Também nós não podemos pular os processos de Deus na nossa vida. Quando Deus ele faz uma promessa para nós, irmãos, Ele é fiel e justo para cumprir a promessa. Ele é fiel e justo e verdadeiro, e Ele cumprirá. Mas existem coisas que nós precisamos aprender, para que quando nós chegarmos lá e a promessa se realizar, nós não venhamos cair, nós não venhamos perder a bênção. E olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Abre comigo aí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Olha só o que a palavra diz:
Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Olha só o que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha só, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o Senhor não retarda em cumprir a sua promessa. Ele não tarda. Existe um ditado, no mundo: ele tarda, mas não falha. Não, irmãos, Deus não tarda, Ele chega na hora certa. Aos nossos olhos pode parecer que está demorando, mas está no tempo certo. A mulher, quando ela está gerando um filho no seu ventre, ela não precisa cumprir todos os processos. A criança não precisa passar cada mês, ela vai se desenvolvendo, mas tem um processo. Não adianta a mulher saber que está grávida hoje e já querer dar luz amanhã. Ela precisa passar por um processo de desenvolvimento. A tua bênção também passa por um processo de desenvolvimento. A promessa que Deus deu a você, a promessa que Deus te fez, também precisa passar por um processo de desenvolvimento. E quanto maior é a promessa, quanto maior é a bênção, mais Deus precisa te preparar para receber. Porque se você não tiver estrutura, aquilo pode acabar com você. Se você não desenvolver, se você não criar as estruturas, as bases para você receber a bênção pode acabar virando uma maldição na tua vida. Então você não pode pular os processos. Deus prometeu, irmão, saiba que Ele é fiel e justo para cumprir, e Ele vai cumprir. E o que a palavra está dizendo para mim e para você é que Deus não retarda a promessa. A promessa não vem tarde, ela vem na hora certa ela tem um tempo determinado para se cumprir. Mesmo que aos seus olhos pareça que está demorando, Deus vai cumprir. O que não pode acontecer, irmãos, é você desfalecer. O que não pode acontecer é você desanimar. O que não pode acontecer é você esmurecer. Mas você tem que fazer o que? Se fortalecer na fé e ficar firme na esperança de que a promessa se cumprirá. Davi dizia assim, irmãos, para Deus: Senhor, está difícil, mas eu me apego na esperança que eu tenho da tua promessa na minha vida. Deus, eu não desisti ainda, porque eu tenho esperança na tua promessa. Há esperança, por isso eu ainda permaneço de pé. Irmãos, firme a tua esperança na promessa que Deus te fez e não esmureça. Não olhe para a direita nem para a esquerda. 1000 caem à tua direita, 10.000 à esquerda, mas você não vai ser atingido, desde que os seus olhos estejam fitos nele, desde que os seus olhos estejam fixados nele e na promessa que Ele te fez. A promessa vai se cumprir. Você não precisa abrir, mas eu vou ler para você. Olha o que diz lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Irmão, se Deus falou, Ele já está trabalhando para realizar na tua vida. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que é que Deus te prometeu? O que é que Deus te prometeu? Qual é a promessa que Deus tem na tua vida? O teu chamado, o teu ministério, é na tua saúde, é na tua família, é nas tuas finanças. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas Ele vai cumprir. Mantenha a tua esperança firme, fortaleça a tua fé, não esmureça. Parece estar demorando, mas não está no tempo certo. Você não pode esmurecer, não pode ficar no meio do caminho. Suporte o processo, porque a promessa vai se cumprir. Olha só, irmãos, o que eu quero dizer quando você não pode passar à frente de Deus? Quem aqui conhece a história de Abraão? Ele teve um filho na sua velhice. Certo dia Deus chega para Abraão, irmãos, e fala assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, e a tua descendência será grande. Deus chega e promete uma descendência para Abraão, ou seja, Deus promete filhos.
Sabe com quantos anos Abraão estava quando Deus vem e faz a promessa para ele? De dar uma descendência para ele, de prosperar ele na terra. Abraão tinha 75 anos quando Deus vem e faz a promessa para ele. Mas sabe quando a promessa se cumpriu? Quando ele tinha 100 anos de idade. Só que eu vou dizer uma coisa para você: só se cumpriu quando ele tinha 100 anos de idade, porque ele quis passar à frente de Deus. Deus prometeu, não prometeu? Deus chegou para Abraão: vou te dar uma descendência. Só que a promessa não estava vindo. E certo dia Abraão chega para Deus e fala assim: acompanha comigo aí, Gênesis capítulo 15. Deus já havia feito uma promessa para Abraão. Abraão caminhava debaixo de uma promessa de Deus, de que ele seria pai de multidões, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Abraão tinha uma promessa de Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 1 ao 6. Deus nem faz a promessa, mas aos olhos de Abraão a promessa estava demorando a se cumprir. O filho não vinha, a descendência não vinha, mas Deus havia prometido. E certo dia Abraão chega para Deus e questiona Deus a respeito da promessa. Olha o que diz, Gênesis capítulo 15, versículo do 1 ao 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será infinitamente grande. Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abraão disse: eis que não me deste semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá das tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: olha agora para o céu, conte as estrelas, se tu fores capaz de contá-las. E ele disse: assim será a tua semente. E ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isso por justiça. Olha só, irmãos, quando Abraão tinha 75 anos, Deus chega para ele e fala assim: eu vou te dar uma descendência. Só que foi passando os anos, e o filho não vinha. E Abraão chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor não me deu filho ainda, o Senhor prometeu, mas cadê a promessa? Pelo jeito eu vou deixar minha herança para o meu servo, para o meu criado. Eu não tenho filhos, para quem deixar todas as riquezas que o Senhor me deu, todas essas bênçãos que eu tenho conquistado, eu vou deixar para quem? Eu vou deixar para um servo, para um criado, para um escravo. Mas Deus vem e reafirma a promessa: Abraão, você terá um filho das suas próprias entranhas, eu te darei um herdeiro. Mais uma vez Deus vem e reafirma a promessa. E muitas vezes isso que acontece, irmãos, nós recebemos a promessa de Deus, o tempo vai passando, e a gente olha a situação e acha que é impossível de Deus cumprir aquilo que Ele prometeu. A gente começa a olhar para a situação e fala assim: Deus não vai cumprir, está difícil demais, acho que nem Deus vai dar jeito nisso. E a gente começa o que? A duvidar da promessa. Aí é onde Deus vem e chega, irmãos, e reafirma a promessa para reafirmar a tua fé, reavivar a tua fé, reavivar a tua esperança. Aí você entra aqui no culto desanimado, porque a promessa está demorando, a bênção não chega, e você entra aqui cansado, sobrecarregado. Aí vem uma palavra profética: olha, Deus vai cumprir a promessa. Aí a tua fé, ela reanima, aí a tua esperança volta, e aí você continua a vida. Só que aí vai passando os dias, vai passando os meses e os anos, e a promessa não se cumpre. Aí o que a gente faz? Tenta passar à frente de Deus, a gente tenta ajudar Deus de alguma forma. Sabe como é que Abraão tentou ajudar Deus na promessa, irmãos? Deus já havia feito a promessa várias vezes para ele, só que a promessa não se cumpria, porque Abraão estava em processo de desenvolvimento. Só que aí sabe o que aconteceu? A mulher de Abraão chegou e falou assim: olha, Deus prometeu, vamos fazer o seguinte, pega a minha escrava, deita com ela, e ela vai ter um filho por mim, e o filho que você tiver com a escrava, a gente pega para a gente. Deus prometeu que era um filho, mas pelo jeito não vai ser comigo, porque eu já estou velha. A mulher de Abraão também era avançada em idade. Agora você imagina, irmãos, um casal de idosos ter filhos.
Mas Abraão pega e ouve a mulher, ele pega, se deita com a escrava, e com a escrava ele tem um filho. Mas foi isso que Deus prometeu, irmão? A bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores. Só que o que Abraão fez, ele tentou ajudar Deus. Falou assim: espera aí, Deus que ia dar um filho, mas Deus disse que ia dar um filho com ele e com a esposa dele. O que ele fez? Ele foi e se deitou com a escrava teve um filho. Só que isso virou um tormento na vida de Sara. Aí Sara pega e manda o menino embora, fala assim: Abraão, eu não quero que esse menino fique comigo, manda embora. E Abraão começou a ter que tomar atitudes drásticas, extremas. Ele mandou o próprio filho e a escrava para o deserto, com um pedaço de pão e um pouco de água, porque ele tentou ajudar Deus. E sabe qual que foi o fruto de Abraão ter passado à frente de Deus, irmãos? Porque quando a promessa de Deus se cumpriu, veio Isaac, a promessa se cumpriu. Só que até hoje, irmãos, existe uma guerra por causa disso. Porque Isaac se tornou uma grande nação, só que como Ismael também era filho de Abraão, ele tinha direito à bênção de Deus. Ismael também se tornou uma grande nação, só que até hoje eles lutam entre eles. Você já viu a guerra entre árabes e judeus lá na Palestina? Por que você acha que até hoje aquilo lá vira guerra, é uma guerra constante em todo o tempo? Passa ano, sai ano e a guerra continua lá. Árabes e judeus não se dão, eles não se suportam, porque eles são irmãos, são filhos de Abraão. Mas era isso que Deus tinha para Abraão, irmãos? A consequência de Abraão querer ter passado à frente de Deus: eu vou ajudar Deus de alguma maneira, eu vou fazer algo para que a promessa se cumpra, ou vou fazer algo para que a promessa se realize num tempo menor. Paga-se um preço até hoje. Quantos e quantos não estão morrendo na guerra lá? Por causa de uma desobediência de Abraão. Ele não soube esperar a promessa, ele quis ajudar a Deus, ele passou à frente de Deus e houve consequências. Só que Deus foi fiel e deu a promessa. Só que a promessa, irmãos, era para ter vindo antes. Se Abraão não tivesse feito isso, Isaac tinha vindo antes dos 100 anos de idade. Só que quanto ele teve que esperar a promessa se cumprir? Quando você sai do propósito, o caminho fica mais longe, irmãos. A sua promessa, ela tem um tempo determinado, mas quando você pula processo, ela fica mais distante um pouquinho. E quanto mais você tenta ajudar a Deus, quanto mais você tenta passar à frente de Deus, mais longe ela fica. O que é passar à frente de Deus? É fazer as coisas sem a direção de Deus. Passar à frente de Deus é você tomar decisão sem consultar a Deus. Abraão consultou a Deus se ele podia deitar com a escrava e ter um filho com ela. Ele fez por conta própria. Porque se ele tivesse consultado, Deus ia falar assim para ele: não é essa a promessa que eu tenho para você, o teu filho é com você e Sara. Mas ele não consultou a Deus, ele passou à frente de Deus. E quantas vezes você não toma decisões querendo acelerar o processo sem consultar a Deus? Isso vai retardar o tempo da promessa se cumprir, porque você aumentou o propósito, você falhou ali. Quem está entendendo a palavra? Não tente encurtar os processos, não pegue atalhos. A promessa vai se cumprir no tempo determinado de Deus, se você permanecer fiel, se você manter a tua esperança nele e no poder dele. Se ele prometeu, é ele que cumpre, irmãos, não é eu. Se ele disse que ia fazer, não é com o meu recurso, é com o dele. Se ele disse que vai fazer algo na tua vida, não é com o teu recurso, é com o recurso dele. É isso que nós precisamos entender. Mas Abraão passou à frente de Deus, tomou decisões sem consultar a Deus, e paga-se um preço até hoje. Deus prometeu um filho para Abraão quando ele tinha 75 anos. Ismael veio com 86. Tudo indica que Isaac era para ter nascido nessa época, com 86 anos, mas foi nascer com 100. Porque Abraão pulou o processo, porque tomou decisões sem consultar a Deus. Da mesma forma, irmãos, outra pessoa que pulou o processo, Gênesis capítulo 25, acompanhe comigo. Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao 23. Vou te mostrar outra pessoa que pulou o processo de Deus e pagou um preço muito alto por isso. Essa pessoa tinha a promessa de Deus antes de nascer, mas ela quis realizar a promessa pela força do próprio braço.
e pagou um preço alto por isso. Gênesis capítulo 25, do versículo 21 ao 23. Isaac intercedeu ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, porque eu sou assim? E ela foi consultar ao Senhor, e olha o que Deus disse para ela. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, os 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Olha o que Deus diz para ela: o mais velho servirá ao mais novo. Aqui está falando de Jacó e Esaú, irmãos. Você conhece a história de Jacó? A mulher de Isaac, Rebeca, não podia ter filhos. O que ele fez? Ele orou insistentemente ao Senhor: Deus, me dá um filho, abençoa minha esposa, ela é estéril, mas abençoa ela, que ela possa gerar. Irmãos, a bênção veio de uma forma tão grande que Deus deu gêmeos. Deus não deu só um, Deus deu 2 crianças de uma vez. Só que ela percebia, irmãos, que dentro da barriga dela, as crianças se movimentavam demais. E ela foi buscar o Senhor: o que está acontecendo? Por que essas crianças se mexem demais no meu ventre? Parece que elas estão brigando dentro do meu ventre. E aí Deus respondeu para Rebeca e disse assim para ela: olha, existem 2 nações no teu ventre. Não são apenas 2 crianças, são 2 nações. E 2 nações grandes e fortes. Só que tem um porém: o mais velho servirá ao mais novo. Era uma promessa de Deus para quem? Para o mais novo. Esaú nasceu primeiro, Jacó vem em seguida, agarrado no calcanhar do irmão. Mas quem tinha a promessa de Deus desde o ventre? Era Jacó. E a promessa de Deus era que o maior, o mais velho serviria o menor. Só que quando chegou o tempo da promessa se cumprir, irmão, sabe o que aconteceu? Estava perto da promessa se cumprir. Quando Isaac estava perto da morte, ele falou assim, ele chamou o seu primogênito Esaú, porque quem recebia a bênção do pai era o primeiro filho. Ele falou assim: olha, pega, vai lá, faz uma caça do jeito que eu gosto, faz uma caça e traz a carne para mim comer, e quando eu estiver alegre de coração eu vou te abençoar. E enquanto Esaú foi caçar, sabe o que aconteceu? Jacó veio e enganou o pai. Ele se fingiu de ser o irmão, para que o pai abençoasse ele no lugar. Além dele já ter enganado Esaú antes, agora ele estava enganando o pai, para receber a promessa. Ele estava passando à frente de Deus. Deus não falou: Jacó, para que a promessa se cumpra, você precisa enganar as pessoas. Ele enganou o irmão, enganou o pai, enganou todo mundo, para que a promessa se cumprisse. Mas era assim que a promessa devia se cumprir? Irmão, se Deus falou, é Ele que faz, não é você. Se Deus havia feito a promessa, não era para Jacó se intrometer, ele apenas precisava passar pelos processos, esperar com paciência e com fé no Senhor, que a promessa se cumpriria da maneira correta. Mas o que ele fez? Enganou o irmão, enganou o pai, recebeu a bênção do pai no lugar do irmão, mas ele pagou um preço, irmãos, porque ele teve que sair fugido de casa, porque o irmão disse assim: eu só não te mato agora porque o nosso pai está vivo, mas assim que o nosso pai morrer eu mato você. O que ele teve que fazer? Fugir de casa. A que preço ele recebeu a promessa ali? A um preço muito alto. Ele fugiu de casa, saiu fugido de casa, não viu o pai morrer, não estava presente, foi trabalhar para um tio dele, foi enganado durante 14 anos pelo tio, trabalhou de graça durante 14 anos, sofreu. Por quê? Porque ele passou à frente de Deus, ele quis dar uma ajudinha para Deus. Peraí, Deus tem uma promessa, mas eu vou fazer do meu jeito, vou fazer da minha forma. Está demorando para a promessa se cumprir, eu vou dar o meu jeitinho. Não é assim que as coisas funcionam, Deus, irmãos. Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, mas nós não podemos querer passar à frente de Deus. Se ele seguisse na direção de Deus, no tempo certo, a bênção viria sem dores. É o que a palavra de Deus diz: a bênção do Senhor enriquece sem acrescentar dores. Só que ele alcançou a promessa demorou
20 anos a mais do que deveria levar. Por quê? Porque ele enganou o pai, enganou o irmão, enganou a família. Só que também da mesma forma que ele plantou o engano, ele colheu o engano. Quem está entendendo a palavra? Quando você tenta dar o seu jeitinho para que a promessa se cumpra, você vai pagar um preço alto depois. Confia no Senhor e se mova debaixo da direção de Deus. Se você acha que a promessa está demorando, vai e busca o Senhor e fala: Senhor, o que eu devo fazer? Qual é o passo que eu devo dar? Pergunte a Deus: Senhor, qual é o passo que eu devo dar em direção à promessa? E Deus vai te mostrar, e Deus vai falar com você. O problema é quando você faz as coisas pela sua própria cabeça, sem consultar ao Senhor, e você sai tomando atitudes, sai tomando decisões que vão te prejudicar lá na frente. Por quê? Porque você está passando à frente de Deus, você está se movendo sem a direção de Deus. O povo no deserto, irmãos, eles se moviam quando a nuvem de Deus se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava o acampamento. Mas quando o povo percebia que a nuvem de Deus se levantava da tenda e começava a se mover, o povo se movia, ou seja, o povo se movia debaixo da direção de Deus. É o que nós temos que fazer, nos movermos debaixo da direção de Deus. Se Deus falou, eu me movimento. Quando Deus não está falando, eu espero a direção, eu não me movo. Se Deus ainda não deu a direção, eu permaneço no lugar esperando com paciência. Mas quando Deus falar, agora é hora de dar o passo, você vai dar o passo de fé. Agora é hora de avançar e conquistar. Agora é hora de ir para frente e guerrear. Você se move debaixo de direção. E aí a promessa se concretiza no tempo determinado por Deus. Mas quando você passa à frente, você se distancia da promessa. E o que era para ser realizado em 10, 15 anos, você vai levar 40 anos para receber. Você mesmo está tardando a promessa, não é Deus. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo bem claro na Bíblia. Quando Deus vem e liberta o povo do Egito, sabe quantos dias eles levariam para chegar na terra prometida, irmãos? 1 mês. Era o tempo necessário para o povo sair do Egito e chegar até a terra prometida. Do Egito até Canaã tem mais ou menos 500 quilômetros. Eles levariam 1 mês, segundo os historiadores. Sabe quanto tempo o povo levou para chegar a Canaã? 40 anos. Sabe por quê? Porque o povo só reclamava, todo dia o povo reclamava, e a promessa foi ficando mais distante. Irmãos, a promessa viria em 1 mês, o povo ia conquistar tudo. O povo ia conquistar a terra que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido. Mas o povo saiu do Egito já reclamando. E quanto mais o povo reclamava, maior o tempo no deserto eles ficavam. Mais tempo no deserto eles ficavam. Quanto mais eles reclamavam, mais tempo no deserto eles ficavam. Quanto mais eles murmuravam, quanto mais eles se levantavam contra Moisés, mais tempo no deserto eles ficavam. E o que era para ser conquistado em pouco tempo, levou 40 anos para entrar na promessa. Quem está entendendo? Quando você olha para a promessa de Deus e começa a reclamar, e começa a murmurar, e começa a questionar Deus, você está aumentando o tempo que vai levar para você alcançar a tua promessa. Não saia, não atravesse a frente de Deus, não faça nada sem a direção de Deus. Não tente ajudar a Deus, porque se Ele prometeu, é Ele quem vai cumprir, Ele vai fazer tudo. Você só se movimenta debaixo da direção dEle. Agora teve um, que ele soube esperar os processos, irmãos. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando Deus manda Samuel na casa de Jessé ungir o novo rei, e ele chega lá e unge Davi, Samuel unge Davi como rei, como novo rei de Israel. Sabe quantos anos Davi tinha? 16 anos. Davi foi ungido a rei de Israel com 16 anos. Sabe com quantos anos ele assumiu o trono? Com 30 anos. A promessa não demorou, porque quando ele foi ungido, ele era um adolescente ainda. Mas ele passou pelos processos de Deus sem pular os processos. Ele não tentou ajudar Deus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque quando ele teve a chance de matar Saul e usurpar o trono, ele não fez. Saul estava dormindo. Ele podia matar Saul, porque Saul estava tentando matar ele. Ele podia matar Saul e assumir o trono de Israel, porque todo Israel já esperava Davi ser rei. E ele tinha a chance de assumir ali a sua promessa. Só que seria o tempo de Deus. Deus não havia mandado Davi matar Saul. Davi disse assim: eu não posso tocar no ungido do Senhor, e ele está fora de propósito.
mas continua sendo ungido do Senhor, eu não levanto a mão para ele. Eu vou cumprir os processos de Deus, e no tempo certo Deus me coloca no trono. Foi Ele quem mandou me ungir, é Ele quem vai me pôr no trono. E Davi entrou, começou a reinar sobre Judá, e depois reinou sobre todo Israel. E ele reinou durante 40 anos, mas ele cumpriu os processos, ele não passou à frente de Deus, ele não tentou ajudar a Deus. Ele passou pelo tempo determinado, e no tempo certo ele assumiu o trono, e o seu reinado foi uma bênção. O homem segundo o coração de Deus. Por quê, irmão? Se mova debaixo da direção de Deus. Se Deus não falou para fazer, não faça. Se você não sabe o que fazer, pergunte a Ele: Senhor, qual é o próximo passo, o que eu devo fazer? Porque eu não quero me movimentar sem a Tua direção. Eu não quero passar à Tua frente. Não passe à frente de Deus. A promessa vai se cumprir no tempo determinado, se você for fiel às palavras que Deus tem liberado sobre a tua vida, se você for fiel e seguir as direções que Ele tem te dado dia após dia. Agora, como que eu faço para me fortalecer na fé e fortalecer a minha esperança na promessa de Deus? O que eu preciso fazer para não desfalecer, para não esmurecer? O que eu preciso fazer para ficar fortalecido no Senhor até que a promessa se cumpra? Abra comigo aí no livro de Romanos, capítulo 4, para a gente finalizar aqui. Livro de Romanos, capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 22. Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 22 diz assim, ó: E não enfraquecendo na fé, ele não considerou o seu próprio corpo praticamente morto, quando tinha já quase 100 anos, nem ainda de morte do ventre de Sara. E não vacilou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. E estando plenamente convencido de que o que ele tinha prometido também era capaz de cumprir, e assim isso lhe foi imputado como justiça. Olha só, irmãos, Abraão aprendeu a lição. Ele passou à frente de Deus uma vez, e veio Ismael. Ele pagou um preço por isso. Só que o que Abraão começou a fazer? Porque Deus veio e falou assim: olha, o teu filho, a promessa que eu fiz para você, vem de você com tua esposa Sara, e eu darei um filho para vocês dois. E aí o que Abraão começou a fazer depois disso, irmãos? Depois que ele já tinha cometido o erro, ele passou à frente de Deus uma vez, só que a promessa ainda estava para se cumprir, a promessa ainda iria se cumprir. Só que para ele não esmurecer, não desanimar, ele começou a fortalecer sua própria fé. Se reclamar aumenta o processo, quando eu dou glória a Deus, eu diminuo o processo até chegar na promessa, irmãos. A chave de aceleração, a chave de rompimento é você dar glória a Deus a cada dia. Levantou de manhã, glória a Deus porque a minha promessa está mais perto. Passou mais um dia, glória a Deus porque a minha promessa está mais perto. Passou mais um mês, glória a Deus porque a minha promessa está mais perto. E você vai dando glória, e glória, e glória, e glória. E você vai se enchendo do Espírito Santo, e a fé vai brotando no teu coração. Você vai firmando a tua esperança na promessa de Deus, na palavra que Deus liberou, e você vai dando glória. Quanto mais glória você dá, mais rápido você chega na promessa. Abraão aprendeu a lição: eu não posso passar à frente de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou fortalecer a minha fé nessa esperança. Eu vou começar a dar glória a Deus. Olha o que diz aqui, irmãos: e não vacilou na promessa por incredulidade, mas foi forte na fé, dando glória a Deus. Quando você começar a duvidar da promessa de Deus, começa a dar glória, irmãos. Se Deus te prometeu as nações, Ele vai te levar às nações para pregar o Evangelho. Se Deus fez uma promessa de você ter a sua casa própria, Ele vai cumprir isso. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai curar você, porque Ele vai curar você. Se Deus falou alguma coisa, dê o respeito, é porque Ele realmente vai fazer. Quando você começa a duvidar do que Deus falou, começa a dar glória, irmãos. Não deixa a incredulidade entrar no teu coração.
não reclama, não murmura, não questione a Deus, o Senhor está demorando, não, dá glória a Deus, irmãos, que a bênção vem mais rápido. Fortaleça a tua fé dando glória a Deus, alimente a chama da esperança na promessa de Deus, dando glória a Deus, e a cada glória que você dá, os anjos aceleram o processo em teu favor. Mas não pule os processos, não passe à frente de Deus, não se mova pela tua própria cabeça, se mova debaixo de direção do Espírito Santo de Deus, e apenas por direção do Espírito Santo de Deus. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não duvide da promessa de Deus, não duvide do poder de Deus. A palavra de Deus diz que para Ele nada é impossível. Quando Abraão riu da promessa, Deus falou assim: por acaso existe algo difícil demais para mim? E quando Sara riu da promessa também, Deus falou a mesma coisa para ela: existe algo difícil demais para mim, o Senhor? Irmãos, não existe nada que seja difícil demais para o teu Deus. Não há impossível para o Deus que você serve. Por isso, não conquiste na força do teu braço, mas conquiste na força do braço de Deus. Não passe à frente de Deus, porque a bênção de Deus enriquece sem acrescentar dores, e ela tem o tempo determinado para acontecer, mas você precisa suportar os processos. Amém? Fique de pé. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos e você traga à tua memória agora aquilo que Deus tem prometido para você. Eu quero que você traga agora à memória as promessas que Deus tem feito a você. Eu quero que você traga à memória aquela promessa que você já estava começando a duvidar, que você já estava tendo incredulidade, que você olha para ela e fala assim: eu acho que não vai acontecer. Eu quero essa promessa, e que você traga à tua memória agora. Que o Senhor acenda a chama da esperança no teu coração nesse momento. Que o Senhor reavive a tua fé, para que essa promessa venha se cumprir na tua vida. Feche os seus olhos. Vai dando glória a Deus. Vai agradecendo a Deus pela promessa. Você não vai pedir para que ela se cumpra, mas vai dando glória, vai agradecendo. Eu quero que você agradeça: Senhor, obrigado por essa promessa. Obrigado, Senhor, porque ela vai se cumprir na minha vida. Comece a agradecer agora, em nome de Jesus.